Começa o Nota 10 e eu já passo a informação que essa é a nossa última semana. Infelizmente, com uma pitada gigantesca de felizmente. Tá, não vou mentir. Apesar de ser por um futuro promissor, você deve estar cansado de estudar, né? A gente merece uma folguinha. Então, o felizmente é porque estamos chegando perto do nosso objetivo. E aí podemos usufruir dessa maravilhosa, talvez, férias. E, infelizmente, você não me terá mais nas suas noites de segunda, sextas, nem nas tardes de sábado. Eu vou sentir a sua falta, de verdade. Mas vamos focar no positivo e estudar mais um pouquinho, porque em breve estaremos fazendo a segunda etapa da prova do Enem. Se liga aí! Olá, vestibulando, tudo bem? Eu me chamo Jean-Clay Valentim, vou trabalhar Química com vocês e hoje, olha só que interessante, vamos trabalhar Eletroquímica. Exclusivamente a parte de pilhas e eletrólise, tá ok? Mas, Jean-Clay, afinal, o que seria eletroquímica? Olha só, aqui nesse slide, como vemos aí na tela, temos um conceito aí bem prático de eletroquímica. Então, a eletroquímica é um ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. Resumindo, vestibulando, eu vou promover uma reação química e esta reação química, na troca e ganho de elétrons, na perca e ganho de elétrons, irá gerar eletricidade. Por incrível que pareça, a eletricidade nos cerca em tudo que nós vemos hoje em dia. Mas demorou muito para o ser humano acabar descobrindo uma utilização da eletricidade. Acabou demorando muito ele achar uma maneira de armazenar energia. Então, olha só, vamos para um pouquinho de história. Olha que interessante. Em 1786, Luigi Galvani, esse senhorzinho aí que está aí na lateral, ele fez uma apresentação em um teatro. E, surpreendam-se, ele prendeu aqui pernas de rãs e colocou uma haste metálica prendendo, ligando o metal que prendia a perna às pernas. E ao tocar aí a perna de rã com esse metal, a perna aí entrou em contração. Isso aí foi surpreendente. Todo mundo ficou surpreso com isso aí, tá ok? Ao ponto de cerca de 36 anos depois, mais ou menos, a Mary Shelley pegar esse experimento e transformar em um livro chamado Frankenstein, o Prometeu Moderno, onde o Victor Frankenstein, tá? Já que o Frankenstein não é o monstro, na realidade é o cientista, já vai um spoiler aí do livro. O Victor Frankenstein, ele pega partes de corpos mortos, né? De corpos mortos e costura, sapeca a eletricidade dos corpos e transforma em uma criatura sem nome que é o monstro de Frankenstein, tá ok? Só que, surpreendentemente, aí na plateia também tinha alguém vigiando o experimento do colega, tá? Secando o experimento do colega. E esse cara nada mais era do que Alexander Volta. Alexander Volta ficou surpreso como você poderia ligar a eletricidade a corpos, né, a seres vivos e gerar impulsos. Então ele concluiu que haveria então uma relação entre eletricidade e espasmos musculares. A partir daí, o Alexander Volta, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o Volta no lugar desse Einstein aqui, ó. Vou botar ele aqui de lado. Como o Einstein está com óculos, vamos colocar um óculos também aqui no Volta, tá? Então, 6 anos depois, Alexander Volta fez o seguinte, ele começou a estudar os peixes elétricos aqui da América do Sul. E ele percebeu que esses peixes elétricos tinham algo interessantíssimo. As vértebras deles eram maiores, ou seja, tinham um número de vértebras maiores do que outros peixes. Então Volta pensou assim, poxa, por que eu não posso reproduzir isso aqui? Vou fazer um órgão de um peixe elétrico artificial. Vou fazer um órgão de um peixe elétrico metálico. Então, o que é que ele pensou? Ele pensou em pegar uma placa de zinco, colocou aqueles trapos, geralmente que a gente encontra em qualquer oficina, embebido em ácido e uma solução salina. E colocou aqui, ó, uma placa de cobre. Colocou trapos novamente, embebido na solução, e foi colocando assim, amontoando um monte de placas, simbolizando aí as vértebras do peixe. Ou seja, ele reproduziu as vértebras do peixe aí. Depois que ele fez isso, o que foi que ele fez? Ó,
colocou aqui um fiozinho na parte de cima da placa e um fiozinho aqui, ó, na parte de baixo da placa. O que é que ele fez, ó? Fechou o circuito aqui. Tá ok? Esse órgão artificial que ele gerou aí, que ele criou, o nome não caiu muito bem, não. A galera começou a chamar de pilha. Por quê? Porque era uma pilha de placas empilhadas, tá? Um amontoado de placas sobre a outra. Então, esse foi o nome comercial que seguiu até então. A pilha de volta até hoje está lá no museu, é claro, sem os trapos e sem os ácidos. Tá aí na tela aí a imagem da pilha, tá? E depois disso aqui, a química e o mundo mudou, porque foi possível começar a sintetizar novos elementos químicos, foi possível purificar novas substâncias, foi possível criar equipamentos elétricos móveis. Então, é graças à pilha que hoje a gente tem um celular, que a gente tem smartwatch, que a gente tem tablet, iPad, notebook e daí por diante, tá bom? Mas afinal, qual era a sacada aqui de volta? A sacada de volta era o seguinte, olha só aí. Na tela eu tenho um pequeno esquema aí, ó. Para você formar uma pilha, para você gerar um sistema elétrico aí, você precisa de duas espécies. Você precisa de uma espécie que irá perder elétron, tá? Essa espécie que irá perder elétron, ela vai aumentar o seu NOx. Falo já o que é NOx, vestibular, não se preocupe. E essa espécie que irá aumentar o NOx vai sofrer uma oxidação, tá ok? Vai sofrer uma reação de oxidação. E eu preciso de uma outra espécie. Se uma espécie perde elétron, eu preciso de uma espécie agora que ganhe elétron. Essa espécie aí, ó, ela irá diminuir o NOx, tá ok? E irá sofrer um processo chamado de redução. Olha que interessante aqui, tá bom? Se vocês olharem melhor aí, ó, o que é que vai acontecer? A espécie que sofre oxidação, ela é a causadora da redução na outra espécie, ou seja, ela vai ser o agente que irá causar a redução da outra espécie. Essa outra espécie, tá ok? A gente chama de agente redutor. E, seguindo a mesma lógica, quem sofre redução vai ser chamado de agente oxidante, tá ok? Mas, Jean-Cléo, o que seria esse NOx? É o seguinte, quando um átomo de um elemento químico, ele se liga a outro elemento químico, ele vai perder ou ganhar elétron, tá ok? Vai haver um compartilhamento de elétrons, dependendo do tipo de ligação, ou uma dispersão de elétrons no meio. Essa transição de elétrons, esse movimento de elétron, por meio de compartilhamento, por meio de transição, dispersão de nuvem eletrônica, vai gerar uma carga real ou fictícia na molécula. Esta carga real ou fictícia, ela é denominada de número de oxidação. Nada mais é, vestibulando, que esses númerozinhos aqui de cima, ó. Tá ok? Observem aqui o seguinte, que o cobre mais 2, tá? Ele sai de um NOx mais 2 e ele vai para o NOx mais 3. Para isso, ele acaba perdendo elétron, tá ok? E aqui embaixo eu tenho um outro caso aqui, ó. Tem o cobre mais 1, que ele vai ganhar um elétron, tá? E ele vai se transformar em cobre 0. É interessante vocês entenderem o seguinte, isso aqui salva a vida de um, tá? Quando eu tenho aqui, ó, um elemento químico que ele não tem carga, tá ok? É porque o NOx dele é 0. Se o elemento estiver sozinho, geralmente ele tem carga nula, carga 0, tá ok? Os elementos que têm carga positiva é porque eles vêm associados a um outro elemento químico, a um outro agrupamento químico, tá? E esse NOx aqui, ele é calculado. Às vezes, no ensino médio, a gente perde muito tempo calculando esses NOx, mas com a prática, só em você olhar para a molécula, você vai conseguir deduzir esse NOx, tá ok? E isso aqui, afinal, a gente viu que temos dois termos lá no nosso esquema anterior. A gente viu que a gente usou um termo chamado reduzir e outro termo chamado oxidar. E agora, o que é que eles significam? É bem simples, ó. Reduzir eu vou escrever com um Rzão bem grande aqui, ó. Esse é o bizu da coisa, o macete da coisa. E o oxidar eu vou escrever com o dar aqui, ó, bem grandão. Então, reduzir, ó, eu vou colocar aqui em cima, recebe elétrons, ou seja, quem reduz acaba recebendo elétron. E a espécie que oxida, ou seja, ele dá elétrons, tá? Ou seja, um ganha e outro perde. Esse é o macete da coisa, tá?
E no Enem, Jean Clay, isso aqui já foi cobrado em algum momento? Ora, sim, foi cobrado assim várias vezes. Por incrível que pareça, o pessoal de biologia que gosta muito de cobrar questões desse tipo. Eles acabam usando questões de número de oxidação para calcular o NOx de algum elemento dentro de algum ciclo biogênico, tá? Ciclo do nitrogênio, por exemplo, já caiu questões desse tipo. Ciclo do carbono, já caiu questões desse tipo. Então, vamos analisar aqui essa questão, olha só. A questão do Enem 2021, ou seja, aí da esquina, bem pertinho aí, beirando nossa porta aí, tá? Na nossa calçada foi essa questão. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Olha só, tudo começa com o cobre metálico, o cobre sozinho, o cobre puro. Após uma sequência de reações 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Resumindo, ó, começa com cobre aqui, aí ele reage aqui com ácido nítrico, na etapa 1, formando nitrato de cobre 2, reage com hidróxido de sódio, isso aqui é soda cáustica, que a gente encontra em qualquer supermercado, tá bom? No caso, é etapa 2, e forma o hidróxido de cobre 2. Ele é aquecido, esse delta aqui é um sinal que desde a alquimia o pessoal utiliza, os químicos utilizam para representar aquecimento, tá? Então acaba se tornando o óxido de cobre 2. E na etapa 4, reagimos o óxido de cobre 2 com ácido sulfúrico. Isso aqui é solução de bateria. Todo carro, toda moto tem isso. Formando o sulfato de cobre. Sulfato de cobre é um sal azul que geralmente é usado em piscinas. Quando você vê aquela piscina bem azulzinha, geralmente coloca um pouco de sulfato de cobre. E também é utilizado na agricultura para desinfetar ambientes onde tem bovinos, tá? Quando você pega o sulfato de cobre e reage com ácido clorídrico, isso aqui é o ácido muriático, na presença de zinco, possivelmente em pó, é que volta para o cobre metálico. Então, esse ciclo aqui, ó, todo completinho, tá ok? Afinal, a reação de redução do cobre ocorre em qual etapa, tá? Vamos analisar aqui a palavra redução, tá bom? Reduzir é sinônimo de quê? De diminuir. Ah, Jean Clay, peraí, você está me dizendo que eu vou ter que calcular o NOx de cada cobre desse dentro dessa molécula, dessa série de reações. Isso não demora muito tempo, não? Demora, vestibulando, se você não estiver aqui analisando uma questão como essa no Nota 10. Se você estiver prestando atenção, você vai fazer isso aqui bem rapidinho. Olha só, que interessante. O cobre aqui, ele está sozinho, ó. Diferente do cobre nessas outras moléculas. Então, o que é que eu quero que você entenda? Quando o cobre está sozinho, o NOx dele é 0. Opa, calculei o primeiro NOx aqui. Massa. Agora eu vou calcular o NOx dos outros aqui, ó. Como o cobre está associado, ele vai ter uma carga aqui, que eu não sei qual é, vai ser X. Também não estou muito preocupado com essa carga. Tá bom? E como o cobre é um metal, olha só que interessante, ele vai ter um NOx positivo. Então, aqui vai ser mais X, mais X, mais X e mais X. Ou seja, o cobre da etapa 1 para a etapa... o cobre aqui de 0, né? Para a etapa 1, ele está saindo de 0 para mais X, olha só. Na etapa 1 ele sai de 0 para um valor positivo, que eu não sei quanto é. Ou seja, de 0 para mais eu estou aumentando, eu não estou reduzindo, eu não estou diminuindo. Então não é alternativa A. Tá? Se eu usar o mesmo princípio, ó, na equação 2, o cobre sai de 0 para mais X também. Ou seja, eu saio de 0 para um valor positivo, eu não estou diminuindo. Usando o mesmo princípio, a gente vai seguir a conclusão de quê? Que a única etapa onde o cobre ele reduz, ou seja, ele sai de um valor positivo, que para mim não interessa saber qual é, e vai para 0, ou seja, vai ser o único ponto onde vai ter a redução, vai ser a minha etapa 5. Olha que interessante, sem cálculo, coisa simples de se ver e fazer, tá?
Essa questão, por incrível que pareça, ela foi classificada como de mediana para difícil, porque a galera aí, né, neste ano, eles simplesmente fizeram um cálculo desnecessário. Perderam muito tempo nessa questão. Um tempo valioso para uma questão mais difícil. Tudo bem? Então, NOx é muito simples, é muito bacana e é fácil de ser entendido. Vamos seguir o conteúdo? Olha só. Então, os elementos químicos, eles perdem e ganham elétrons. Massa. Então, houve um cientista chamado Daniel que ele criou uma pilha utilizando esse princípio. Qual era a sacada dele? A sacada dele era fazer com que um elemento perdesse elétron para outro e esse elétron andasse por dentro de um fio condutor. E quando o elétron transita, quando o elétron anda dentro de um condutor, a gente tem uma corrente elétrica. O elétron corre dentro de um fio condutor. Tá ok? Então, a corrente elétrica gera eletricidade. Coisa simples de entender. O que é que o Daniel fez aí? Ele fez o seguinte, ele pegou um becker, um copozinho de vidro, muito utilizado no laboratório, colocou aqui uma solução de sulfato de zinco, tá ok? E imergiu na solução aí de sulfato de zinco, vestibulando, uma placazinha de zinco. Foi o que ele fez depois. Pegou outro becker, colocou uma placa de cobre, e dentro da placa de cobre ele colocou uma solução de sulfato de cobre, tá? Representado aqui pelo Cu+2. Ligou esse sistema por um fio a uma lâmpada. Beleza. Então ele teoricamente aí já tem uma pilha. O que é necessário, Jean Clay, para fazer eletricidade, para gerar uma pilha? Bem simples. Eu basicamente só preciso de 2 metais diferentes e um meio salino que vai acabar conduzindo a corrente elétrica. Se você tiver isso, um meio salino e 2 metais diferentes, você tem uma pilha. Sei por que o homem passou tanto tempo para descobrir a pilha, para criar a pilha. Porque é um negócio muito simples de fazer. Então vamos entender aqui o que é que acontece. Olha só. Ele colocou aqui um sifão, um tubo de vidro oco, tá? Que chama ponte salina. Quando ele faz isso aqui, o circuito é fechado. E a pilha começa a funcionar. Tá ok? Então o que é que vai acontecer aqui? Ó? No primeiro lado aqui, vai ocorrer uma reação onde o zinco da placa irá perder elétron, tá? E este elétron irá, ó, passar pelo fio condutor. Olha aí na tela, quem perde elétron, oxida, não esquece. Então, olha a mágica da coisa. Observe aí que vai ser rápido. O elétron vai passar pelo fio condutor, quando passar pela lâmpada vai acender. Então, não pode piscar, olha só, foi. Acendeu a lâmpada. Beleza. Esse elétron chegou na outra placa, tá? E esta a placa está recheada de elétron. E aqui na solução, ó, está recheado de substâncias, de íons, com carga positiva. O que é que vai acontecer aqui, ó? O cobre+2, ele irá em busca desses elétrons que está na placa. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? A placa do zinco irá perder elétron, tá? Para a solução, irá diminuir a massa. Ou seja, essa placa vai ser desgastada. E o cobre da solução aqui, ó, vai fazer o quê? Tá? Vai ganhar 2 elétrons, irá reduzir e irá aumentar a placa aqui. Ou seja, uma placa irá diminuir, uma placa irá aumentar. Esse processo é contínuo, vestibulando. E vai haver um momento na qual esta placa irá ser consumida por completo. E essa solução aqui, ó, não vai ter mais cobre para migrar para a placa. E quando isso acontecer, surpreenda-se, a pilha irá parar de funcionar. Simples assim. Tá ok? Em uma pilha recarregável, o processo é inverso. A gente força com que o elétron saia do cobre e volte para o zinco. A placa de zinco, ela irá aumentar e a de cobre irá diminuir. Tá ok? Então, é um processo bem simples. É interessante a gente também entender o seguinte, que uma pilha ela tem 2 polos. Um polo que a gente chama de polo negativo, que é chamado de ânodo, e um polo positivo, que é chamado de cátodo. E que o elétron sempre sai do lado negativo para o positivo. Jean Clay, isso é muito complicado. Não é, só basta você entender o processo da coisa. E para isso, vestibulando, olha só o que é que eu fiz aí na próxima tela. Eu coloquei, ó, um resumo para você. Se você souber desse resumo, você mata já um monte de questões teóricas de pilha. Olha só que interessante.
eu tenho aqui o polo negativo. Olha o resumo aí do que é que acontece no polo negativo. O polo negativo é denominado de ânodo. Ele vai perder elétron, ele irá oxidar e ele irá perder massa. Olha, se ele a massa vai ser consumida, tá? A placa vai ser corroída, a massa vai ser diminuída. E ele tem um potencial de redução menor. Explico já o que seria esse potencial de redução. Tá ok? E o interessante aqui da coisa é que estes conceitos, eles são conceitos de oposição. Então, o que é que vai ocorrer no polo positivo? O oposto. Olha só que simples. O polo positivo, olha aí na tela, que interessante, vai ser chamado de cátodo, ele ganha elétron, ele reduz, ele vai ganhar massa, a massa irá aumentar e o potencial aí vai ser o potencial de redução maior. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que o elétron, vestibulando, ele sempre irá migrar do polo negativo da pilha para o polo positivo da pilha, tá bom? E que quem oxida aumenta o NOx. Ou seja, aquela cargazinha que vai ficar lá em cima do átomo irá aumentar. E quem reduz vai fazer o quê? Vai ter o seu NOx diminuído. Tudo bem? Outra coisa que eu vou acrescentar aí na minha chave eletroquímica, vou tomar a liberdade de chamar isso aí de chave eletroquímica, é o seguinte. É uma observação mais simplória, mas às vezes, se você souber dessa informação, você acaba matando a questão. Por exemplo, o ânodo, ele perde elétron porque ele é mais reativo. Ou seja, qualquer coisa faz com que ele perca aquele elétron ali. Tá ok? Ele tá de oba-oba. Ele quer se divertir, ele quer perder elétron. Tá ok? E ele é um metal menos nobre. Ou seja, ele é um metal que você tem uma facilidade enorme de reagir com ele. Tá? Já o cátodo vai ser o oposto. Ele vai ser um metal menos reativo. Ele vai ser um metal mais nobre. Ora, é por isso, vestibulando, que em cirurgias ortopédicas a gente utiliza metais mais nobres da tabela periódica. Por quê? Porque, olha só, se você está de uma hora para outra andando de moto e você decide voar de moto e você cai igual um cavaleiro do Zodíaco, tá? Quicando quilômetros de distância. E você se quebra, se arrebenta todo. O médico vai colocar dentro do teu corpo, né, alguns metais para prender os teus ossos, tá? Vai colar você ali por dentro. E esse metal não pode ser qualquer metal. Esse metal não pode ser qualquer um, tá? Você não pode colocar ferro dentro do teu corpo, tá? Você não pode colocar um metal menos nobre. Você vai ter que colocar um metal mais nobre, ou seja, um metal que não vai reagir facilmente com o seu organismo, tá ok? Então, para isso eles utilizam platina, para isso eles utilizam até mesmo titânio, tá? E tem alguns casos que eles não utilizam nem metal, eles estão usando agora uns polímeros mais resistentes, tá? Que acaba não gerando incômodo para algumas pessoas em tempo chuvoso, né? Tem um povo aí que vocês devem conhecer que é até melhor do que uma empresa que analisa o tempo. Ele adivinha, ele já prevê quando vai chover, porque sente os ossos. Tá? Os ossos ficam frios, os ossos ficam dando choques, tá bom? E, basicamente, isso aqui. Olha só. Toma nota do que foi colocado aí e no próximo bloco a gente vai fazer o seguinte. Nós iremos já aplicar esse conteúdo aqui na prática, tá ok? Vamos trabalhar com uma questão sobre pilha, por sinal, uma das pilhas mais antigas do mundo. Até o próximo bloco. Olá, vestibulandos, tudo bem? Estamos aqui de volta para resolver a questão que foi prometida no bloco anterior. Olha só que interessante, tá? Uma questão do Enem 2018. Essa questão vestibulando é interessantíssima. Para quem gosta de teoria da conspiração, ela vai deixar a pessoa sem dormir. Porque simplesmente foi achada uma pilha, tá? De cerca de 200 anos, né? Antes de Cristo. Ou seja, uma pilha com mais de 2000 anos, tá? No calendário cristão. Então, olha só que interessante. Vamos ler aqui a questão. Está aí na tela. Olha só. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm Klong, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha
similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, como eu disse, né? Pegar 2022, somar mais 200 anos, dá 2.222 anos aí de idade dessa pilha aí. É constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída do ar por ácido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar esse corroído aqui, ó. Tá bom? Esse corroído aqui me chama a atenção. Vou pegar uma corzinha aqui, azul. Então, foi o ferro que foi corroído, tá bom? Então, essa pilha aí, como estamos vendo aí na tela, ó, ela tem o ferro aí que foi corroído. Beleza. E uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado no esquema aí. Considera os potenciais padrão de redução. Então, aqui eu tenho o padrão do ferro, ó. Padrão do ferro, potencial do padrão do ferro vai ser de 0,8 volts negativo, tá bom? Aí o que é que acontece? Eu também tenho aqui um potencial do hidrogênio. Esse potencial do hidrogênio, meu povo, ele é do ácido. Então, vou marcar aqui, ó. O hidrogênio tem um potencial 0. Tá ok? Dá para ler? Dá sim. Tá? Tem um potencial maior do que o do ferro, tá bom? E o potencial do cobre. Vou marcar aqui de amarelo. Vamos lá. Que é de 0,34 volts. Então, tudo marcado aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aí. No desenho aí a gente vê uma pilha, né, que ela tem uma tampa de betume aí, um vestígio de ácido dentro, possivelmente vinagre, barra de ferro, tubo de cobre e o vaso que é de barro, tá bom? O que é que você deve pensar aí? O que deve chamar a sua atenção, vestibulando, é o seguinte. Se você puxar na memória do que eu falei no bloco anterior, você precisa de um meio salino, um meio ácido, que vai ser o H+ aí, você precisa de 2 metais. Então, o que é que vai acontecer aí? Um metal é o cobre, outro metal é o ferro. Então, um desses metais aí vai ser meu polo positivo e o outro vai ser meu polo negativo, tá bom? O ácido vai ser só para promover as reações. Então, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Então, bora analisar aqui. Vou colocar aqui um papelzinho aqui em cima, ó, com minha cola. Olha só que interessante aí, tá? O que é que acontece aí? Para você que estava aqui no bloco anterior, eu passei esta colazinha aqui, ó. Só que eu passei tanto para o polo positivo quanto para o polo negativo. Só que eu não preciso dela completa, porque se eu aprender essa parte de cima aqui, essa parte que eu estou colocando aí na tela, o que é que vai acontecer? A parte positiva é o oposto, então você vai saber automaticamente, são conceitos de oposição. Então, o que é que eu sei aqui? Eu quero aqui o elemento que funciona como cátodo, tá bom? Então, vou analisar aqui na minha pilha. O que é que vai acontecer aqui? O polo negativo vai ser o ânodo. O ânodo, que é o polo negativo, vai ser quem vai ter o menor potencial de redução, ó. Então, o menor potencial de redução está aqui, ó. Que vai ser o elemento ferro. Ele é que vai ser o meu polo o quê? Negativo da minha pilha, tá claro? Então, usando o princípio aqui de oposição, o meu polo positivo vai ser quem vai possuir o quê? O maior potencial. Então, o cobre, tá ok? O cobre aqui, ó, vai ser o meu polo positivo. Beleza, já achei meus polos aqui. Eu sei que o polo negativo, ele vai o quê? Oxidar. Então, aqui oxida. Se o ferro oxida, então o cobre vai reduzir, tá? Lembrando o seguinte, como aqui eu quero no comando da questão o cátodo, então significa que eu quero o meu polo o quê? Positivo, não é isso? Não precisa mais nem andar muito na questão. Então, meu polo positivo aqui vai ser quem? O tubo de cobre. Alternativa, letra D. Olha que fácil, olha que simples, sem cálculo, só basta saber o quê? A minha chave eletroquímica. Tudo bem? Ah, Jean Clay, mas afinal,
É só questão teórica que cai no Enem? Não, também cai questão com cálculo, tá bom? Olha só que questão interessante essa daí. Essa questão aí, ela caiu no Enem 2016, tá bom? E, por incrível que pareça, é uma questão fácil, onde um monte de aluno teve problema em interpretá-la. Ou seja, o texto aí acabou matando a questão, tá bom? Então, bora para a leitura. De olho aí na tela, vestibulando. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica. Então, o Enem nos deu dois textos, tá? Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para que um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Olha só, essas biocélulas, elas são células ou são pilhas, né, que elas acabam não agredindo o meio ambiente, porque ela não possui metal pesado. E é sabido que, pelo menos, acho que todo mundo tem noção de que grande parte da pilha que você utiliza em casa, das baterias, você acaba jogando no lixo comum, o que é errado, tá? Até perante a lei. Então, não sei se vocês sabem, vestibulando, que onde você compra a pilha, por lei, ele deve ter um canto, deve ter um recipiente que recolhe a pilha usada. Ou seja, se você comprou a pilha em um supermercado X ou Y, por lei, ele tem a obrigação de recolher sua pilha utilizada, tá ok? E dar um destino correto. E, na prática, isso não acontece muito bem. Vamos para o texto 2. Em sistemas bioelétricos, os potenciais padrão, né, o epsilon, o zero aí, apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. Olha só, eu tenho aqui duas reações, tá? Aí é nesse momento aqui, depois desse texto todo, que o vestibulando acaba se complicando, tá? É muita informação, um negócio esquisito, não sei para onde é que vai. Vamos para o comando? O que é que, afinal, essa questão está pedindo? Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato? Ou seja, essas biocélulas de acetato, ponha na cabeça que ela é como se fosse uma pilha comum, tá bom? Não tem nada demais, ela é uma pilha comum. Então, qual o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série, necessárias para se obter a diferença potencial de 4,4 volts? Olha só que interessante. Vamos aqui para a tela. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, vestibulando, eu vou colocar aí para vocês um papelzinho para a gente fazer uns cálculos aí em cima, tá bom? Olha só, chegou o papel e vamos entender o seguinte. Tudo isso aqui, ó, você tem que enxergar como se fosse uma pilha. Vou colocar aí na tela, tá bom? Então, essas duas semi-reações aí são uma pilha. Então, como é que eu calculo aqui a diferença potencial, tá? A diferença potencial, ela é feita da seguinte forma. Diferença potencial é representada por delta epsilon, tá? Onde eu vou pegar o potencial maior, ou seja, quem tiver aqui o maior potencial, menos quem tem o menor potencial. Tá bom? Então, eu vou simplesmente fazer uma subtração. Vamos identificar aqui quem tem o maior potencial e quem tem o menor. Ora, eu tenho aqui 0,8 e menos 0,3. Então, aqui em cima eu tenho o meu menor potencial. E aqui embaixo eu tenho o meu maior potencial. Então, olha só. A minha variação de potencial será igual a potencial maior, 0,8, menos da fórmula. Potencial menor, menos 0,3. A variação de potencial aqui será igual a... fazendo o jogo de sinal aqui, vai ficar... Eu vou somar tudo. Então, 0,8 com 0,3 vai dar 1,1 volt. 1,1 volt. Positivo. Vou colocar o valor positivo aqui, vestibulando, pelo seguinte. O que você não pode esquecer é que uma pilha, toda variação potencial, ou seja, toda diferença potencial,
ela sempre será positiva. Por quê? Porque a pilha ela tem uma reação espontânea. Então, a espontaneidade de uma reação, ela é descrita, ela é verificada quando a diferença potencial da pilha vai ser positiva, tá bom? Então, significa que essa reação ocorre espontaneamente. Então, isso tudo é o seguinte, essa minha pilha aqui, ó, ela tem essa voltagem, tá ok? Só que eu quero ligar as pilhas em série, como diz aqui, ó. Qual o número mínimo de biocélulas? Ó? Qual o número mínimo de biocélulas? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma pilha aqui, ó. Uma pilha eu sei que tem o quê? Potencial de 1,1. Se eu adicionar outra pilha, eu vou ter mais 1,1, ou seja, vai dar 2,2. Se eu adicionar outra pilha, ou seja, mais 1,1 aqui, ó. Poderia ter multiplicado, mas vou explicar melhor aqui por desenho. Ou seja, quando eu somo aqui 4 pilhas dessa, quando eu ligo essas pilhas em série aqui, ó, eu tenho um potencial de quanto? De 4,4. Ou seja, eu preciso de 4 pilhas em série para conseguir a voltagem aí, a diferença potencial de 4,4 volts. Questão simples, questão bacana, o cálculo fácil de ser feito, tá bom, vestibulando? E olha que interessante. Vamos para a próxima? Ó, questãozinha aí de 2021. Eu quero que vocês entendam que o último Enem aqui teve um monte de questões de eletroquímica, um monte mesmo. Então, por isso que a gente está focado mais nessa questão de eletroquímica. Então, vamos aí para a tela, vamos ler aí, ó. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como uma faixa de força eletromotriz, tá? Que é o meu potencial aí, tá? Necessária ao seu funcionamento. Então, eu amplio já aí na tela, porque tá pequeno, dá para ver que tá pequeno, mas já eu amplio aí para vocês, tá? Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas. É interessante ter isso aqui, ó. Eu tenho uma bateria e essa bateria tem 3 pilhas, tá? De lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semi-reações de redução representadas, tá? Então aqui eu tenho a minha primeira reação, iodo ganhando elétron, formando 2 íons de iodo com potencial de 0,54 volts, e o lítio também ganhando elétron, tá? Formando o lítio zero, o lítio metálico, e com potencial de menos 3,5 volts, tá? Vou dar uma ampliada aí na tela, ó, de modo que vocês possam ver melhor. Então, o aparelho 1 é um relógio de parede, ele funciona na faixa de 1,2 a 1,5 volts. O segundo é um celular que funciona com uma faixa de força eletromotriz de 3,5 a 3,8. Uma câmera digital, olha só, né? Ainda tem gente, né, que utiliza câmera digital. Tá? Essa semana mesmo, veio mostrar uma para mim. Funciona com a bateria na faixa de 7,5 a 7,8, né? Um carrinho de controle remoto. Isso aqui, quem é pai sabe que consome uma pilha danada. Tá? Então, se você não comprar uma pilha recarregável, se prepare que é muito dinheiro gastado com pilha de carrinho de controle remoto. Funciona com uma faixa de 10,5 a 10,9 volts. E o notebook ou laptop, tá? Que tem uma faixa aí que funciona de 19,5 a 20 volts, tá? Então, olha só. Afinal, como é que a gente resolve isso, Jean Clay? Como a gente respondeu na aula, no slide anterior. Olha só o que é que eu vou fazer aqui. Vou olhar aqui nas minhas equações quem tem o maior potencial e quem tem o menor. Então, está óbvio aqui que 0,54 tem um potencial o quê? Maior. E que menos 3,5 tem um potencial o quê? Menor. Vou jogar lá na minha equação, né? Ó. Variação do potencial vai ser igual a potencial maior. Potencial maior vai ser o quem? 0,54 menos quem tem o potencial menor, que vai ser menos 3,5 volts. Tá ok? Fazendo aqui a soma algébrica aqui, ó, e o jogo do sinal, eu vou ter que minha diferença de potencial aqui vai ser de 3,59 volts. Positivo.
Tá ok? Ah, Jean-Clay, então já posso marcar aqui celular? Não, vestibulando, olha só aqui. Eu tenho que ter 3 pilhas dessa em série, tá? Este valor aqui, ó, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 3. Então, 3,59 vezes 3, tá? Multiplicando aqui, ó, vai dar 27. 15, 17. 9, 10. Ou seja, algo na faixa de 10,77. Então, quem compreende isso aqui, ó, vai ser quem, ó? O famigerado consumidor de bateria, consumidor de pilha, o carrinho de controle remoto, alternativa D de dado. Olha que interessante, encontrou aí 2 equações, 2 semi-reações, faz o quê? Localiza quem tem o maior potencial, localiza quem tem o menor potencial, joga na fórmula, calcula a diferença potencial e a questão tá ganha. Questão fácil. Vamos para uma outra aqui? Eita lá, outra questão de eletroquímica, que eu tenho aqui também a diferença potencial. Então, vamos lá. Também de 2021, olha só, tá? Também de 2021. Então, só lembrando que em 2021, tá? Nós tivemos 2 Enems, tá? Nós tivemos o de 2020, que foi no início de 2021, e tivemos o Enem de 2021 mesmo, tá? Então, por isso que teve muita questão de eletroquímica na prova. Não quer dizer que tenha sido a mesma prova, não, tá? Então, vamos lá. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo descarregadas e como célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Tá? Ou seja, você mete o potencial lá, ela recarrega. Você deixa ela funcionando normal, ela gera energia, tá bom? Então, uma pilha formada pelos elementos níquel e cádmio, 2 metais pesados, tá? E seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Já vou aqui de cara olhar aqui quem tem o maior potencial, quem tem o menor, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse aqui vai ter o maior potencial. Esse aqui vai ter o menor potencial. Beleza? Eita, Jean-Clay, errei. Será que está certo? Tá? Esse valor aqui, realmente o menor, é sim vestibulando, ó. Não esqueça que esse valor aqui é negativo. Então, esse valor aqui está mais distante do zero do que esse. Então, realmente, este é o maior, esse é o menor, tá bom? Não se preocupa com isso. Então, vamos lá. Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é de... Então, vamos lá. Vou jogar na minha fórmula aqui, ó. Diferença potencial será igual a potencial maior menos o potencial menor. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar como aqui? Diferença de potencial será igual ao potencial maior, vai ser menos 0,230, menos a fórmula, menos 0,402. Beleza? Vou fazer com bem calma aqui. Diferença potencial vai ser igual a menos 0,230 volts, menos por menos dá mais, tá? 0,402. Então, quando eu fizer aqui meu cálculo, a minha diferença de potencial será igual a 0,172 volts. Olha como é fácil. Alternativa B de bola. Será que dá tempo para mais? Vamos lá, vamos ver aqui. Tá? Dá tempo ainda de eu falar bem rapidinho sobre metal de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Um metal de sacrifício vão ser metais que vão ser usados para proteger outro metal.
Esse metal, pessoal, ele é usado para fazer com que ele enferruje no lugar de outro. Olha só que interessante. Uma plataforma de petróleo, ela é uma plataforma toda feita de metal. E você já parou para pensar que coisa louca? Como é que diabos você tem um monte de metal socado ali dentro do mar e ele não enferruja? Simples, esse metal aí, dessa plataforma, ele é protegido por uma coisa chamada metal de sacrifício. Aqui, bem pertinho da gente aqui, tá? A gente tem uma coisa chamada Porto Ilha. Tá aí a foto aí do Porto Ilha, de areia branca, tá? Ele é metal, só metal aí, tá? E, para terminar de completar, ele está carregado de sal. Ou seja, como é que essa estrutura, Jean Clay, não enferruja? Bruxaria, misticismo, magia? Não. Metal de sacrifício. Tá ok? Para você, vestibulando, entender melhor, imagina o seguinte, olha só. O metal de sacrifício, ele vai ser um metal que vai ser ligado a algo que eu quero proteger. Eu quero proteger essa tubulação aqui, ó. Então eu coloco um metal aqui que tem um potencial de redução menor, ou seja, ele é mais reativo do que o metal que eu quero proteger. Em outras palavras, vou fazer uma analogia. Imagina só o seguinte, eu tenho um vilão, daqueles vilões de filme antigo, e ele quer roubar pirulito, tá? E ele quer roubar a pirulita de Joãozinho, que está embaixo, e do Superman aí, pistola, que está em cima. E esse pirulito vestibulando, ele vai ser o quê? O meu elétron. Vocês acham que é mais fácil ele roubar elétron de quem? De Joãozinho ou do Superman pistola? Óbvio que vai ser do Superman o quê? Superman não, do Joãozinho. Então, o que é que vai acontecer? O Joãozinho vai se sacrificar no lugar do Superman. Então, o metal de sacrifício funciona dessa forma. Alguém se sacrifica, ou seja, alguém oxida no lugar de outro. Tudo bem? Então, basicamente, metal de sacrifício também costuma cair no Enem, tá bom? Essa é nossa aula. Tenta resolver as questões de eletroquímica, porque elas caem muito no Enem. E dá uma olhadinha também nessa questão de metal de sacrifício, tá? É através do metal de sacrifício que os postos de gasolina acabam não tendo vazamento de petróleo para o meio. Olá, vestibulando, tudo bem? No nosso quadro Revisão de hoje, vamos trabalhar um pouco de eletroquímica. Olha aí na tela. A eletroquímica, como vocês estão vendo aí, é o ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para a transformação de energia química em energia elétrica e vice-versa. Tá? É importante nós sabermos o seguinte, os conceitos de reduzir e oxidar, que está aí na parte superior da tela. Reduzir, quem reduz vai receber elétron, e quem oxida vai perder elétron, tá ok? Vai dar elétron. A espécie que vai perder elétron, ele vai ter seu NOx aumentado, e vai sofrer oxidação e vai ser chamado de agente redutor. A espécie que ganha elétron vai ter seu NOx diminuído, vai sofrer redução e vai ser chamado de agente oxidante. Outra coisa que devemos nos atentar é algo chamado de metal de sacrifício. O metal de sacrifício são metais usados para proteger outros da oxidação, pois sendo mais reativo, com maior potencial de oxidação, será atacado primeiro. O que é que significa? Significa que para eu proteger um metal, eu coloco um metal lá que ele vai enferrujar primeiro do que eu quero proteger. Outro ponto que é tocado muito no Enem é a questão de eletrólise. É interessante você entender que a eletrólise é o oposto da pilha, como vemos aí na parte superior da tela, tá? Quando eu tenho uma reação de oxirredução que gera uma corrente elétrica, esse fenômeno nós chamamos de pilha. E o oposto, ou seja, quando eu tenho uma corrente elétrica que vai gerar uma reação de oxirredução, é chamado de eletrólise. Há dois tipos de eletrólise vestibulando, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. É importantíssimo você saber a eletrólise da bauxita, ou seja, do Al2O3, pois o Enem é fascinado por esse tipo de eletrólise. Ou seja, quando eu pego este minério aqui, eu formo alumínio metálico mais oxigênio. Essa foi nossa dica de hoje. No final da nossa aula de Química, você teve o quadro Revisando, onde o professor Jean Clay relembrou de tudo que foi passado na aula anterior. Anotou tudo, né? Então, já que você está no clima dos cálculos, vamos aquecer ainda mais na aula de Física, agora mesmo com o professor Eudes. Salve, salve, meus queridos alunos! Estamos aqui novamente
para mais uma aula de física. Na aula passada a gente tratou de um assunto inicial lá da termologia, a gente vai dar continuidade, até porque esse assunto especificamente está sendo bastante cobrado e é interessante que a gente comece agora a tratar um pouco mais sobre esse conteúdo, porque ele se trata de uma aplicação muito prática na nossa rotina, que é a parte de transferência de calor, beleza? Então, o que se trata do processo de transferência de calor? Até o momento em que nós tratávamos sobre calorimetria, a gente estudava as trocas de energia sem haver a necessidade de quantificar o tempo em que o processo acontecia. Já nesse mecanismo de transferência de calor, a gente precisa agora quantificar em quanto tempo essa energia ela vai sair de um determinado corpo para o outro, belezinha? Então a gente vai trabalhar em cima de 3 vertentes do processo de transferência, que é a condução, convecção e irradiação. Então convido a vocês a gente dar início a essa aula topzera de física, como eu já disse, que todo mundo ama, todo mundo gosta, ninguém tem dificuldade nenhuma, não é verdade? Então vem comigo, meus amores. Então, para a gente trabalhar sobre processos de transferência de calor, a gente precisa entender o que é o fluxo de calor. Então, vamos revisar o seguinte: o que é calor? É um processo de transferência de energia térmica devido a diferenças de temperatura. Quando a gente trata do fluxo de calor, a gente quer entender o seguinte: rapaz, quanto tempo essa energia gasta para sair de um ponto para outro, certo? E quanto de energia ela é transferida num determinado intervalo de tempo. E, portanto, a definição do fluxo de calor nada mais é do que quanta energia ela é transferida ao longo de um determinado intervalo de tempo. Ok. Então, de que forma esse calor, essa energia térmica, ela pode ser transferida? Ela pode ser transferida através da condução, pode ser transferida através da condução, pode ser transferida através da convecção e pode ser transferida através da irradiação, ok? Então, o que acontece? Preste bem atenção no quadro que nós trazemos aí, ó. O calor, ele é sempre transmitido de forma espontânea, tá, meus amores? Do corpo mais quente para o mais frio. O que eu quero dizer com isso? Ele é transferido do elemento de maior temperatura para o elemento de menor temperatura. Matematicamente, nós temos o seguinte, que a definição de fluxo de calor é dado pela razão da quantidade de calor, por um determinado intervalo de tempo. Ok? Agora, quais são as unidades de medida que regem essa nova grandeza que nós iremos trabalhar no momento? Vai ser dada pelo seguinte: pela unidade do Sistema Internacional, a quantidade de calor ela é dada em joules e o tempo é dado em segundos. No entanto, quando a gente estuda calorimetria, a gente normalmente utiliza unidades usuais, que nesse caso nós iremos utilizar a caloria e aqui nós iremos usar o segundo ou até mesmo o minuto. Vai depender dos dados que a questão nos forneça, vai depender do contexto da questão, das unidades de medidas que são exigidas no enunciado e, portanto, a gente vai ter que trabalhar muito bem nas conversões de unidade, ok? Então vamos lá, meus amores. Entrando no primeiro processo de transferência de calor, nós temos aí a condução térmica. Da condução térmica, ela necessita do ato prático, de tocar. Então ele vai ter acesso direto a um elemento que possui fonte de energia e nesse ato prático de tocar, essa energia vai ser transferida molécula a molécula ao longo de todo o material. Então veja só na nossa definição mais prática de que no processo de transmissão de calor por condução, ela é transmitida diretamente de uma partícula para outra, beleza? Através nada mais, nada menos do material que o constitui. Então, nesse nosso exemplo aqui, nessa nossa ilustração, perceba que nós temos aqui
um determinado material em contato com uma fonte de calor, e que dessa fonte de calor perceba que nós temos aqui, olha, essa quantidade de energia em excesso sendo transferida, né, molécula a molécula por todo o elemento do material. Não é à toa se você que está em casa, né, vai fazer aquele seu ovo mexido, vai fazer aquele seu miojo, né, vocês são mestre cucas, quando vocês começam a mexer, né, com um determinado tempo, você vai notar que a temperatura da colher que você usa ou do garfo, ela começa a aumentar. Simplesmente porque aquela quantidade de energia da ponta, né, da colher, que está imersa em água fervente, ela começa a transferir, né, aos poucos ao longo de todo o material. Beleza? Então, o que é que acontece? Se a gente está necessitando do ato prático de tocar, eu vou ter materiais que serão bons condutores térmicos e eu terei os maus condutores térmicos. O que é que acontece? Aqueles caras que chamamos de bons condutores são aqueles que chamamos de maus isolantes. É lógico, né, professor? Se um cara é bom condutor, o outro cara só pode ser um mau isolante. Na maioria deles, nós temos os metais. Os metais são ótimos condutores de calor. Então, nós temos aqui um exemplo como o prata, nós temos o cobre e o alumínio e o ferro como elementos que têm ótima capacidade de conduzir energia. São ótimos condutores. Por outro lado, os maus condutores são o que chamamos de bons isolantes térmicos. E aí nós temos o vácuo, nós temos o ar seco, madeira, certos tipos de polímero, nós temos o próprio gelo, enfim. Então, de característica para característica de material, eles irão se apresentar como bons condutores ou maus condutores. Então, como é que acontece especificamente esse processo de transferência de calor por condução? Então, nós temos aqui, olha, 3 materiais, né? Podemos dizer que são 3 anéis de latão, extremamente sensíveis e que, portanto, com o aumento da temperatura, por um processo chamado de dilatação térmica, o material vai expandir e vai romper esses anéis. Então, ó, nós teremos uma determinada fonte de calor, vai aquecer o material, molécula a molécula. Ao longo do material, você vai perceber que, por dilatação, os materiais irão rompendo, o fluxo de energia acontecendo nesse sentido, certo? Até que, por um determinado momento, nós tenhamos, como eu falei para vocês na aula passada, uma homogeneização da temperatura. E essa homogeneização da temperatura, né, pode ser até meio estranho falar dessa forma, é quando falamos sobre o equilíbrio térmico. Será sempre presente. Equilíbrio térmico. Certo? Então esse carinha ele vai continuar transferindo calor de um ponto para outro até que as temperaturas acabem se igualando. Ok? Então vejam só. Como eu já expliquei para vocês, nós temos uma fonte de calor bem aqui. Essa primeira molécula, ela começa a receber energia e com o aumento da temperatura, ou seja, nós teremos aí um maior grau de agitação da molécula. Esse grau de agitação, perceba que ela vai aumentando a sua amplitude de vibração. Essa amplitude de vibração, por sua vez, ela começa a transferir para a sua molécula vizinha. A sua molécula vizinha vai começar a transferir essa energia para a sua outra vizinha e assim sucessivamente, até que todos os elementos do material estejam vibrando, né, digamos assim, na mesma frequência, né, com a mesma temperatura, tá bom? Então perceba que o fluxo de calor acontece do elemento de maior temperatura para o de menor temperatura, tá certo? Então, na nossa segunda ilustração aqui, nós temos uma fonte de calor. Nós temos aqui a nossa fonte de calor bem aqui. Dessa fonte de calor, percebe que as moléculas mais à direita estão bem agitadas, vibram numa amplitude relativamente alta, enquanto as da esquerda já não vibram com tanta ferocidade assim, não é verdade? Então perceba que o seguinte, essa transferência de calor acontece molécula a molécula, vizinha vai transferindo energia para a próxima e assim até que nós tenhamos aí a mesma temperatura. Tudo bem? Então, ó, a transmissão de calor ocorre, ó, como eu já comentei com vocês, partícula a partícula.
Eu estou enfatizando bastante isso para vocês, porque podemos ter questões de cunho teórico. Então é normal que vocês tenham enraizado aí a definição de como acontece o processo de transferência de calor por condução. Então, somente através, da agitação molecular e, consequentemente, dos choques em que essas moléculas sofrem uma com as outras. Tranquilo? Então vamos adiante aqui, meus queridos. Agora vejam só, se nós definimos a equação do fluxo de calor como a razão da quantidade de energia térmica transferida por intervalo de tempo, como podemos quantificar esse fluxo de calor especificamente por condução? E aí nós temos um físico brilhante, matemático, o Fourier, que desenvolveu uma equação muito simples para nós determinarmos aí como é que a gente quantifica esse fluxo de calor por condução. Então vejam só, nós temos algumas características essenciais a serem tratadas aqui. Primeiro, o nosso fluxo de calor, ele depende da área de contato. E aí vocês vão ver como é interessante e como é extremamente aplicável essa parte de condução na nossa vida. Então se nós temos uma área de contato maior, perceba que a transferência de calor, ela também é maior. E olha que coisa interessante, meus queridos. Aqui em Mossoró é quente, muito quente. E normalmente em regiões de alta temperatura, o que a gente costuma fazer, para tentar aliviar essa quentura? Normalmente a gente começa, a abrir os braços, a ficar mais largadão, Para quê? Para que a gente aumente a nossa área de contato, com o ambiente e, consequentemente, a gente possa aí aumentar o nosso fluxo de calor, beleza? Então, quanto maior a área de contato, mais rápido será transferido energia de um ponto para outro. E como estamos falando de termologia, é lógico que nós iremos mexer com a variável temperatura. Veja só, a diferença de temperatura entre dois ambientes, ela é extremamente importante para que o processo aconteça. Mas é lógico, por quê? Ora, eu só terei a presença do calor a partir da diferença de temperatura entre dois pontos. Então, se não houver diferença de temperatura, não haverá presença de calor e, portanto, não haverá processo de transferência nenhuma. Então, nós temos aqui a diferença de temperatura entre dois pontos. Aqui o nosso θ1 e aqui o nosso θ2. Nós temos também aqui a espessura do material. Então, quanto mais espesso, quanto mais grosso o material, mais difícil é de acontecer o processo de transferência, mais tranquilo. Não é à toa que, por exemplo, quando a gente usa lençóis, edredons, colchas para poder dormir, dependendo da localização onde a gente esteja, normalmente a gente pode usar materiais mais grossos. Para quê? Para reduzir esse fluxo de calor. Então perceba que a espessura e o fluxo de calor são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto mais espesso é o material, menor é o fluxo de calor. Ok? Maravilha. Agora, tem uma outra variável que ela é absurdamente importante em todo o processo. Ora, de que material é feito, por exemplo, uma parede de um determinado recipiente, não é verdade? Do recipiente de uma latinha de Coca-Cola, da Tupperware da sua mãe, que ela enlouquece se você mexer com ela. Então, esse material, ele é caracterizado por um coeficiente chamado de condutibilidade térmica. Então, ele vai definir a rapidez com que esse material consegue transferir energia de um ponto para outro em função da temperatura e em função da sua espessura. Ok? Então, a lei de Fourier fala o seguinte, o fluxo de calor, ele é igual a condutibilidade térmica, o quão rápido esse material ele conduz energia, ele pode ser um bom condutor ou um mau condutor, da área de contato entre as regiões, então nesse caso aqui é definida por essa regiãozinha, tá bom? Então quanto maior essa área, maior o fluxo, como também pela diferença de temperatura entre os dois ambientes,
e pela espessura do material em que ele divide esses dois ambientes. Belezinha? Então, essa equaçãozinha especificamente, ela vem sendo bem recorrente nas provas anteriores do Enem. Bem recorrentes. E normalmente elas são cobradas em questões de nível médio para nível um pouco mais difícil. Ok? Então, vamos praticar. Agora é a hora, certo? Então, a gente já viu o embasamento teórico sobre como funciona o processo de condução térmica, vimos que ela representa a necessidade prática de tocar e que, nesse caso, ela depende do material, da área de contato e da espessura do material. Então, vem comigo aqui, ó. Quantas calorias, ou seja, quanta energia são transmitidas por metro quadrado de um cobertor de 2,5 centímetros de espessura durante 1 hora, estando a pele, nesse caso, a 33 graus Celsius e o ambiente a 0 graus Celsius. Então, nesse caso, o coeficiente de condutibilidade térmica do cobertor é de 0,00008 calorias por segundo centímetro graus Celsius. Então, o que eu peço para vocês terem cuidado, pelo amor de Jesus Cristo? Cuidado nas unidades de medida. No edital do Enem, vem muito claro que vocês precisam ter domínio nas unidades de medida. Aí vai cair uma questão específica sobre isso? Não, vem todas elas acopladas nas outras frentes. Aqui é um exemplo, tá bom? Calorimetria adora de pegar aluno assim, olha, de pé trocado. Hidrostática adora pegar o aluno de pé trocado ali nas unidades. O cara aplica a equação, nem vê a unidade e vai estar lá o distrator esperando por você. Aí você marca, perde uma questão fácil e aí, meu irmão, o TRI vai lá para baixo, tá certo? Então vamos aqui, ó, aplicando a equação de Fourier. O fluxo de calor, ele é igual à condutibilidade térmica, a área de contato, a variação de temperatura e a espessura do material. Então, olha só, quantas calorias são transmitidas por metro quadrado? Eita! Ele quer quantas calorias por metro quadrado? Então, a gente tem que ver o seguinte. Definição de fluxo. Quantidade de calor por unidade de tempo. Vamos repetir aqui a nossa equação. K vezes A vezes ΔT sobre a espessura. Ok? Então, vejam só, eu quero calorias, prestem atenção, calorias por metro quadrado. Quem que representa o metro quadrado aqui é a área. Então, vou fazer com que esse cara saia desse ponto bem aqui e ele venha substituir o nosso ΔT no denominador. De tal modo que eu vou levar esse nosso ΔT lá para o numerador, no lugar do nosso Azinho. Então, vem comigo. Essa quantidade de calor por área vai ser dado por K, variação de tempo, variação de temperatura e espessura. Então, a quantidade de calor por área é igual a quanto equivale a nossa condutibilidade. Ó, vou transformar em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 8 vezes 10 elevado a menos 5. No intervalo de tempo de 1 hora, veja que aqui eu tenho unidade como segundo, então vou ter que transformar essa hora em segundo, que é 3.600. A variação de temperatura vai ser a diferença entre 33 e o zero. E a espessura desse cara está em 2,5 centímetros. Professor, preciso converter? Não, porque a nossa condutibilidade já está em centímetro. Então, ó, por 2,5. Então, a razão da quantidade de calor por área vai ser igual a... Vamos aqui fazer essa continha. Vamos aqui fazer essa continha rapidez. Então, 8 vezes 3.600 vezes 33 dividido por 2,5. A partir desse valor, vou dividir por 100.000.
Então, nós temos que essa razão entre a quantidade de calor por área é de 3,8 aproximadamente calorias por centímetro quadrado. Aí veja só. Esse é o comando. Ele quer por metro quadrado. Por metro quadrado. Então, para a gente converter esse valor, ó, quantidade de calor por área, vai ser 3,8 calorias por centímetro quadrado. E para converter isso, ó, o nosso metro quadrado vai estar aqui embaixo. E um metro quadrado, amores, é equivalente a 10, colocar em notação para caber, elevado a 4 centímetros quadrados. Então, a quantidade de calor por área vai ser de 3,8 calorias, vezes 10 elevado a 4 calorias por metro quadrado. Então, eis aqui a nossa resposta. Ok, meus queridos? Então, nós temos aí, fizemos uma questãozinha rápida, mas que ela foi muito versátil, porque exigiu da gente conhecimento sobre as conversões das unidades de medida. Nós tivemos que aplicar a equação de Fourier e, evidentemente, a física exige de vocês, né, domínio da matemática básica, como a conversão de números em notação científica, multiplicação, divisão, como vocês já bem conhecem, tá certo? Nessa nossa segunda questão, temos o seguinte, ó. Uma barra de alumínio, que possui um K de 0,5 calorias por segundo centímetro grau Celsius, está em contato numa extremidade com gelo em fusão e na outra com vapor d'água em ebulição sob pressão normal. Seu comprimento é 25 centímetros e a seção transversal tem 5 centímetros de área. Sendo a barra isolada lateralmente e dados os calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água, de 80 calorias por grama, e o de vaporização de 500 calorias por grama, determine, primeiro, a massa do gelo que se funde em meia hora, a massa de vapor que se condensa nessa meia hora e a temperatura na seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Sabe quando é que a gente vai fazer essa questão? No nosso próximo bloco. Estarei aguardando vocês. Pra gente resolver aquela questãozinha que eu havia prometido para vocês, né? Então já deixei um pequeno esboço aí. Como vocês podem notar, eu sou um cara muito talentoso quando se fala em desenhar. Olha que beleza. Tranquilidade, né? Não der certo como professor, a gente trabalha aí desenhando. Agora vá. Então vamos lá, meus amores, ó. Eu tinha feito a leitura da questão para vocês anteriormente. Vamos aqui fazer aquela breve leitura de novo. Vamos ficar atentos aos dados, vamos ficar atentos às unidades de medida. Que diz o seguinte: uma barra de alumínio com a condutibilidade de 0,5 calorias por segundo vezes centímetro vezes grau Celsius está em contato numa extremidade com gelo em fusão. Olha a primeira informação importante. Estamos em contato com gelo em fusão. Galerinha que assistiu a aula anterior sabe a que temperatura o gelo se encontra. E na outra, com vapor d'água, ó, em ebulição. Repito, quem assistiu a aula anterior sabe a que temperatura é essa eu estou falando, né? O comprimento dessa barra tem 25 centímetros, tá, beleza? E a seção transversal é de 5 centímetros quadrados. Galerinha, professor, que é a área da seção transversal, da forma mais grosseira possível, é a bitola, é a grossura da barra. Sendo a barra isolada lateralmente, dados os calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água. Quando ele fala o calor latente, amores, ele está dizendo que é a quantidade de energia necessária para fazer com que esse carinha ele converta-se de um estado físico para o outro. Tranquilo? E ele determina, primeiro item, a massa do gelo que se funde em meia hora. Então, para a gente encontrar essa quantidade de massa que foi fundida, ou seja, saiu da fase sólida e foi para a fase líquida, precisamos saber quanto de energia, ó, lá, aqui no nosso coleguinha, ó, bem aqui em cima, houve transferência de energia, tá bom? Nesse intervalo de tempo. Então, primeiramente, precisamos aplicar a lei de Fourier. Então, vem comigo.
Opa. Então, da nossa lei de Fourier, para responder o item A, nós temos o seguinte, olha, o fluxo de calor, ele é igual, ó, só para vocês acompanharem, condutibilidade, área de contato, diferença de temperatura e a espessura do material. Então, esse fluxo de calor, ele é igual, quanto é que vale a condutibilidade? 0,5 calorias. Veja só, por segundo, centímetro, grau Celsius. Atento às unidades. Vezes a área da seção transversal. Se está em centímetro aqui também, então está tudo ok. Variação de temperatura. Opa! Água em ebulição. A pressão normal, 100 graus Celsius. Gelo em fusão, a pressão normal, 0 graus Celsius. E a espessura? Opa, é a distância de um ponto para outro. Nesse caso, 25 centímetros. Beleza? Então, o nosso fluxo de calor vai ser igual a 0,5 vezes 5 vezes 100 dividido por 25. Olha só, pessoal, aqui dá pra gente fazer tranquila a questão. Matematicamente, bem de boas. Então, ó, o fluxo de calor, 100 dividido por 25 é 4. Então, 0,5 vezes 5 vezes 4. Fluxo de calor vai ser, ó, 0,5 é metade. Metade de 4 é 2. 2 vezes 5, portanto, o fluxo de calor, ele é de 10 calorias por segundo. Pronto, professor? Pronto, nada. Entenda que esse item A diz o seguinte: o fluxo, ele é definido como a razão da quantidade de calor pelo tempo. O fluxo nós encontramos. Maravilha. Que nesse caso aqui foi de 10 calorias por segundo. A quantidade de calor, ele representa agora, meus amores, ó, a quantidade de calor latente. É o produto da massa de gelo derretida vezes o calor latente de, ó, fusão. Isso dividido pelo intervalo de tempo, que ele quer, ó, em meia hora. Cuidado. Meia hora, nós temos aqui 30 minutos. Só que veja, nós temos aqui calorias por segundo. Vamos nos ater novamente às unidades. Se 30 minutos, ele representa um produto, ó, de 30 vezes 60 e nós teremos, portanto, o valor em segundos. Então, nesse caso, ó, 10 é igual a massa. Calor latente de fusão, 80 calorias. E aqui nós temos 6 vezes 3, 18. Nós temos 1.800 segundos. Fazendo aqui meios pelos seus extremos, teremos que a massa vezes 80 é igual a 10 vezes 1.800. O 80 que está bem aqui, multiplicando, ele vem para o outro lado da igualdade, ó, dividindo. Então, nesse caso, ó, vem para cá. A massa de gelo que foi fundida, cortando aqui, ó, esse zero com esse zero, nós temos 1.800 dividido por 8. Quanto é que vale essa continha aí? 1.800 dividido por 8. Nós temos equivalente a 225 gramas de gelo derretido. Ou seja, era aquela pedra de gelo, então 225 gramas de água sólida foram convertidas em água líquida. Tranquilo? Então, nossa questão item A, perfeitamente reduzida. Agora, olha o item B. A massa de vapor
que se condensa nessa meia hora. Tem uma diferença. Aquela energia que a água na fase de vapor tinha foi transferida para o gelo e foi capaz de derreter 225 gramas de gelo. Agora, quanto de água que estava na fase de vapor converteu-se à fase líquida para poder ajudar no processo do gelo? É isso que a gente vai descobrir agora, tá beleza? Então vem cá. Nesse caso, para responder o item B, nós temos a mesma ideia. Opa, se houve aquele fluxo de calor de 10 calorias por segundo, quem foi que forneceu essas 10 calorias por segundo? Água fervendo. Quem foi que recebeu? O gelo fundente. Então, aplicando a mesma equação, ó, fluxo é igual à quantidade de calor, nesse caso latente, sobre o tempo. Fazendo a mesma pegada, olha, 10 é igual à massa de água condensada, e aqui nós temos a quantidade de calor latente, que nesse caso é equivalente a 540, sobre 1.800 segundos. Ao fazer aqui, olha, meios pelos extremos, 540 vezes a massa é igual a 10 vezes 1.800. O 540 que está multiplicando, vem para o outro lado da igualdade, ó, dividindo. Então a massa, ó, cortei esse 10 com esse 10. Nós temos, portanto, 1.800 dividido por 54. Temos algo aqui aproximadamente de 33,3 gramas de vapor de água condensado em água líquida. Então, o que antes tínhamos como vapor foram condensados em água líquida, 33,3 gramas. E essa energia que foi retirada para poder condensar essa porção de água foi utilizada para derreter 225 gramas de gelo. Estranho, não é não? Veja que a quantidade de energia de desagregação da fase de vapor para a fase líquida ou da fase líquida para a fase de vapor, ela é bem maior do que a quantidade de energia para desagregar as moléculas de água que estão na fase sólida para a fase líquida ou da líquida para a fase sólida. Ok? Vamos agora para o item C, que diz assim, ó, a temperatura numa seção da barra a 5 centímetros da extremidade fria. Opa! Então ele quer saber aqui, ó, a distânciazinha. Ele quer saber qual é o valor da temperatura nesse ponto, tá? Nesse pontozinho aqui. Ele distando 5 centímetros da extremidade fria. Ou você pode mudar a questão, né? A temperatura numa seção da barra a 20 centímetros da extremidade quente. Então, tanto faz aí. A questão de ótica, no final das contas, o resultado final será o mesmo. Então, vamos lá. No item C, nós queremos aí a temperatura a 5. A temperatura a 5 centímetros da extremidade fria. Então, meus amores, não tem complicação. Mais uma vez, aplicando o Fourier, nós temos, ó, condutibilidade, área e variação de temperatura e a espessura, que eu vou chamar aqui de espessura linha, que é a nova que ele quer, tá bom? O fluxo já descobrimos que é de 10 calorias por segundo. A condutibilidade é de 0,5. A área da seção transversal é de 5. A variação de temperatura vai ser final menos inicial. Então, como estamos pegando aqui, ó, a referência da parte fria, nós temos essa temperaturazinha final menos a inicial, que como é a parte fria, é 0. Sobre a espessura de quanto? 5 centímetros. Tá, beleza?
Então nós teremos, ó, fazendo mais uma vez, meios pelos extremos, 0,5 vezes 5, vezes a temperatura final, é igual a 10 vezes 5. Então nós temos aqui, olha, temperatura final é igual a 10 vezes 5, que é 50, dividido por 0,5 vezes 5. Aqui, pessoal, nós temos uma conta simplona também de ser feita, tá? Então, essa nossa temperatura final, se vocês perceberem bem, eu tenho, ó, 50, metade de 5 é 2,5. Se vocês quiserem converter esse número decimal em uma fração, que, sob minha opinião, é muito melhor na hora de resolver qualquer prova, ele é 25 sobre 10. Eita, professor, divisão de fração. Eita, galera, lembra não? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Temperatura final. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a ordem dos fatores não altera o produto, 50 dividido por 25 é 2. 2 vezes 10, nós temos 20 graus Celsius. Então, essa é a nossa temperatura nessa regiãozinha aqui, ó. E faz todo o sentido do mundo. Ora, se nessa ponta nós temos 100 graus Celsius, nessa outra ponta 0 graus Celsius, lógico, quanto mais distante de 100, menor a temperatura. Então, vai haver uma diminuição de temperatura ao longo desta barra, conforme ele se aproxima da parte mais fria. Ok, meus queridos? Então, ó, uma questão que contempla calor latente, tanto de fusão quanto de vaporização, como que a gente encontra aí valores de temperatura em qualquer região da barra, desde que saibamos como encontrar o fluxo de calor. Beleza? Questãozinha clássica, ela é sempre muito presente nos outros vestibulares e que serve de embasamento para as questões mais complicadinhas, ok? Então vamos adiante. Questão feita. E aí entramos na nossa segunda forma de transferir calor. Na condução, necessidade prática de tocar. E na convecção, como é que funciona? Tá? Nesse caso, ela também necessita de um meio material, assim como na condução. No entanto, ela funciona a partir da diferença de densidades. E normalmente, diferença de densidades a gente trata muito com questões de fluidos. E quando se trata de fluido, falo de líquidos e gases. Então vem para cá comigo, ó. Nesse caso, perceba a nossa figurinha linda e maravilhosa aqui, ó. Nós temos uma fonte de calor bem aqui. Dessa fonte de calor, ela vai fornecer energia para o sistema. Essa região de baixo vai começar a esquentar. E quando ela esquenta, para a galerinha do ensino médio aí, ó, dilatação térmica, as moléculas ficarão cada vez mais agitadas, vibrarão com maior amplitude, necessitando de maior espaço e, portanto, eles irão aumentar de volume. Se eles aumentam de volume, olha para cá. Definição de densidade é a massa sobre o volume. Olha que coisa doida. Se porventura o volume aumenta, o que acontece com a densidade, hein? Ela diminui. Pois é. Para quem já assistiu o programa, né, um quadro de programas de televisão aí, Afunda e Não Afunda, a gente sabe que materiais mais densos afundam e os menos densos flutuam. Então, o que é que vai acontecer se a gente for comparar as densidades entre a água quente, que houve um aumento de volume promovido pelo aumento de temperatura, sofrendo o fenômeno da dilatação, enquanto a água de cima ainda se encontra numa temperatura mais baixa. Se está numa temperatura mais baixa, para a mesma massa, nós teremos aí uma maior densidade. Então a água fria desce e a água quente sobe. A água fria aqui desce e a água quente sobe. E o processo se reinicia. Então a água fria começa a receber energia da fonte, começa a esquentar, aumenta a sua temperatura, aumenta o volume daquela região específica devido ao processo de dilatação,
aí a água quente sobe e a fria desce, criando o que chamamos de correntes de convecção. Então essa correntezinha de convecção, ela vai ficar aqui, ó, funcionando, bonitinho, linda e maravilhosa, beleza? Aí olha só. Então, ó, a água em contato com o fundo da panela se aquece por condução. Você fala, oxe, por condução? Lógico, porque a água toca no material metálico que está recebendo energia da fonte de calor. Agora, a forma com que a energia é distribuída ao longo da água, ela acontece por convecção, beleza? Então, no processo convectivo aqui, ó, o calor é transmitido juntamente com porções do material. Isso aqui é uma informação importante. Lá na condução, o calor ele é transferido, mas não há transporte de matéria. A matéria não vai junto, não. Já que, no processo de convecção, a matéria vai junto. Então, perceba que a densidade da água, a água que está logo aqui embaixo, ela sobe. Então, ela leva essa energia junto com ela. Beleza? Então, juntamente com porção do material que foi devidamente aquecido. Então, por esse motivo, a convecção ele é um processo de transmissão de calor que ocorre como, ó, exclusivamente em fluidos. Ou seja, líquidos, gases e vapores. Então, ele não acontece nos sólidos, porque uma característica da convecção é o transporte de matéria. Tá certo? Ok, meus amores. Então, veja, mais uma vez, repito, processo convectivo, ele acontece devido a mudanças de densidade. Beleza? Onde é que eu vejo isso na prática, professor? Simples, trago já para vocês, ó. Então, nessa parte aqui da convecção, a energia térmica ela é transmitida por correntes de convecção. E essas correntes levam, junto com eles, porção do material aquecido. Maravilha, aqui ótimo. Enfatizo por que acontece o processo convectivo devido à mudança de densidade. Se não houver mudanças na densidade, como é que o material vai ser transportado de um ponto para outro? Não tem como, beleza? Então a densidade aqui, essa característica ela é essencial para que o processo por si só aconteça. Então, ó, para a convecção ocorrer é necessário material para que ele possa, ó, fluir, para que ele possa escorrer, até que todo o material ele seja, né, atingido a temperatura de equilíbrio. Então, olhando para essa nossa figurinha, perceba, ó, fonte de calor. Dessa fonte de calor, nós temos aqui, ó, correntes de convecção, fazendo com que o material ele seja aquecido em todas as porções. Beleza? Show de bola. E aí nós temos aqui aplicações práticas. Então, a galerinha aí que vai à praia, viaja, deve perceber algumas sutilezas durante o dia. Como assim, professor? Para quem já foi a Tibau, né, os pescadores locais, eles costumam velejar, né? Vão pescar não bem em mar aberto, mas no mar. Sabe de que horas eles vão viajar? Eles vão lá velejar? Eles partem à noite. Por que à noite? Por causa desse fenômeno aqui que eu chamo de brisa terrestre. Veja, eu vou ter uma diferençazinha de temperatura entre a água e uma porção de terra devido ao que chamamos de calor específico. Essa águazinha aqui, ó, que passa o dia inteiro sendo aquecida, vai promover, ó, aquecimento de massas imediatamente acima dela, massas de ar. Essa massa de ar vai subir, criando uma zona de baixa pressão. Quem vai preencher essa região? O ar que está aqui em terra. E é isso que leva os pescadores para o mar. Quando é que eles voltam? No outro dia, bem cedinho, quando o processo ele é invertido. Então, devido à irradiação do sol, ele começa a aquecer essa porção de terra aqui, o ar começa a esquentar e, portanto, pela diferença de densidade, ele sobe, e o ar que estava aqui, ó, na água, ele começa a preencher essa região, trazendo o barco à vela de volta. Beleza? Outro ponto específico, a instalação do ar-condicionado. A instalação do ar-condicionado deve ser sempre posta onde? Na parte de cima, porque nesse caso, como ele vai diminuir a temperatura do ar nessa região, ele vai vir mais denso e, portanto, o ar frio desce e o ar quente sobe. Certo?
Então pode perceber, toda e qualquer máquina térmica que funcione para promover a retirada de calor, como no caso do ar-condicionado, é colocado na parte de cima. E as fontes de calor que fornecem energia são colocadas aonde? Na parte de baixo. Então por isso que o fogão, a boca do fogão embaixo, você coloca a panela em cima. A galerinha que gosta aí, né? Sair, um coolerzinho, preencher ali de latinhos de refrigerante. O que eles fazem? Eles preenchem primeiramente o cooler com as latinhas e colocam o gelo por cima. Por quê? Porque nesse caso ele vai começar a resfriar aquela região de ali em cima e começa a descer. E aí você promove a refrigeração adequada. Tem gente que faz o oposto, né? Coloca lá o gelo, depois coloca as latinhas por cima. Não adianta de nada, a não ser que o processo seja mais demorado devido ao processo de condução. Ok? Beleza, amores. Só para a gente finalizar aqui nossa parte teórica, nós temos o processo de radiação térmica, que é aquele que não há necessidade prática de ter material, não. Ele é propagado única e exclusivamente através de ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, através de ondas de calor, nós tenhamos aí, porventura, as trocas de energia, ok? Meus queridos, a partir dessa introdução de irradiação térmica, eu encerro por aqui e nos encontraremos na próxima aula. Até já! Salve, salve, galerinha, professor Desfilho na área, professor de Física, trazendo aqui uma dicasinha importante para vocês, que está nessa reta final aí, muito em cima do Enem, já agora em novembro, sem pressão, sem pressão. Mas qual que é a dica que eu venho trazer para vocês, amores? Simples. Para trabalhar com física, você tem que ter um respaldo teórico muito bom, tá? As questões que a física traz para você na disciplina de ciências da natureza, ela é muito versatilizada. Então ela vai trazer questões teóricas, vai trazer questões de cunho matemático, como ela vai trazer ali algo intermediário, né? Uma questãozinha que envolve cunho matemático, mas na verdade ela está acoplada com uma questão de natureza teórica, né? Então na hora que você for fazer a leitura das questões, isso você pode usar no momento de treino, que é você seguir um protocolo de 4 passos simples. Primeiro, fazer a leitura da questão, identificar do que se trata a questão. Então você faz a varredura do texto motivador, faz a leitura do comando, beleza? Do que se trata a questão? É de mecânica? É de eletro? É de termologia? É de ótica? Física moderna? Magnetismo? Identifiquei. Massa. Depois que você identifica a questão, você vai prepará-la mentalmente ou também no papel. Como assim, professor? Extração dos dados, quais são as equações necessárias a respeito daquele conteúdo especificamente, deixar tudo montado bonitinho. Depois que você monta, você vai para o terceiro passo, execução. Você vai começar a aplicar as fórmulas, as teorias necessárias para que você possa chegar no item assertivo. E muito cuidado para não cair nos distratores. No nosso quarto e último passo, que esse, na minha opinião, não é o menos importante, é avaliar. Verificar se há coerência com os cálculos, se há coerência com a teoria e, portanto, garantir que a questão seja acertada. Beleza, meus amores? Diquinha para vocês aí se saírem bem no Enem. Boa semana, galera! Sexta-feira a gente volta com muito mais e já posso adiantar que teremos o programa inteiro só com aula de matemática. Um beijo!